O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, dando continuidade à série de exposições acerca dos atos do Cristo exaltado por meio do seu Espírito. Atos 13, nós leremos a partir do versículo 13. Atos 13 e a partir do versículo 13. Nós leremos apenas até o verso 41, mas é nosso objetivo expor todo este capítulo, se assim Deus o permitir. Atos 13, de 13 nós leremos até o 41. Esse texto nos mostra em narrativa aquilo que Paulo nos ensina por um meio direto, didático, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 9 até o capítulo 11, especialmente o capítulo 11. E nós tiramos o título desta mensagem exatamente desse ensinamento de Paulo, que nós vemos aqui nesse texto. O título da nossa mensagem é O Endurecimento de Israel e a Salvação dos Gentios. Eu quero, como sempre, recomendar que os pais estejam atentos. E se o seu filhinho ficar muito inquieto, você pode sair para aquietá-lo lá fora, para que nós possamos prestar bastante atenção. Mas somente se ele se inquietar muito, não é? É normal ter algum gritinho de criança, lembrando que elas estão conosco porque são filhas do pacto e participam do culto conosco. Atos 13, de 13 em diante. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós, outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém,
os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Amém. Meus irmãos, nós temos visto como o Senhor Jesus, tendo cumprido a sua obra, o seu ministério terreno, encerrando a fase terrena do seu ministério, inaugurou o seu ministério celestial. É sempre bom lembrar esse pano de fundo, esse contexto histórico e teológico. Conforme o Evangelho de Lucas, que também expomos antes dessa série em Atos, o Senhor Jesus realizou seu ministério terreno no seu estado de humilhação até o seu sepultamento, mas ainda em terra, ainda neste mundo, ele ressuscitou, iniciando o seu estado de exaltação. Ele foi assunto ao céu, ele se assentou à destra de Deus e ele continua realizando a obra messiânica, agora aplicando as bênçãos da redenção que ele realizou em seus dias terrenos. Jesus, portanto, está assentado à destra de Deus, ele reina absoluto sobre todas as nações, e conforme a palavra de Deus diz, convém que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés. Então, o livro de Atos narra como esse Cristo exaltado, como esse Cristo assentado à destra de Deus, continua atuando no mundo, salvando pecadores e implantando o seu reino. E como ele fez isto? Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja e a capacitou para que ela continue a obra. Por isso, Lucas, que escreve o livro de Atos, quando introduz esse segundo volume, ele se refere ao primeiro volume como aquele acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi assunto aos céus, querendo com isto dar-nos a entender que aquilo que ele escreve em Atos é acerca do que Jesus continuou a fazer e a ensinar, não mais agora, vamos dizer, com a sua presença física, mas através do seu Espírito atuando na igreja. E Lucas vai mostrando como aquela promessa de Jesus em Atos 1:8, ela vai se cumprindo, porque ele promete: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Temos acompanhado como as promessas de Jesus se cumpriram, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, conflitos internos e externos que a igreja vai enfrentando ao longo do tempo. Vimos que Lucas alterna entre conflitos externos e internos. Nós vimos desde o capítulo 3 a perseguição da igreja. Primeiro, o Sinédrio ameaça os apóstolos, os proíbe de pregar o evangelho. Depois eles açoitam os apóstolos. Depois eles levantam uma grande perseguição, chefiada por Paulo, que agora é o missionário, e que assola a igreja. Mais tarde, Herodes manda matar Tiago, levanta-se outra perseguição, porém, o Senhor Jesus soberanamente vai fazendo avançar o seu evangelho, nada impede que a sua palavra cresça e se espalhe pelo mundo. Vimos também que a igreja enfrentou vários conflitos internos,
desde o capítulo 5, nós vamos ver, aliás, ali no capítulo 4, nós vamos ver a mentira, no capítulo 5, de Ananias e Safira. No capítulo 6, nós vamos ver um problema com discriminação e murmuração com relação às viúvas dos helenistas. Nós vamos ver depois outro problema no capítulo 9, no capítulo 11, quando Pedro é questionado porque pregou o evangelho aos primeiros gentios da casa de Cornélio. Mas, apesar de tudo isso, o Cristo soberano continua conduzindo a sua igreja. E na mensagem anterior, no capítulo 13, nós vimos como, depois de cruzar a fronteira da Palestina, o evangelho havia chegado em Antioquia, conforme o capítulo 11, e no capítulo 13, ele mostra como Antioquia se tornou o grande centro gentílico missionário, e a partir daí, a igreja que até agora tinha chegado até Samaria, chegando a Antioquia, vai partir para os confins da terra, e a figura humana de Pedro meio que desaparece da narrativa, e agora a figura de Paulo aparece, porque ele será o principal instrumento que Deus usará para levar o evangelho aos gentios. E abordando o capítulo 13, meus irmãos, do versículo 1 ao 12, na semana passada, nós vimos como o Espírito Santo foi quem conduziu toda a obra missionária. Nós vimos que o Espírito Santo, ele envia e dirige a atividade missionária, ele nomeou aqueles que ele queria usar, Barnabé e Saulo. Ele também conduz a atividade, no verso 4 diz que enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia. Nós vimos como o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e também procede do Pai, revela e julga falsos profetas, como Elimas foi exposto e julgado por meio do apóstolo Paulo, dos versos 6 a 11. E vimos que esse mesmo Espírito de Cristo produziu fé no coração daquele que ouviu o Evangelho, a saber, o procônsul Sérgio Paulo. E eu gostaria de observar, antes de adentrar o texto, que doravante, a partir do versículo 9, quando Lucas mostra que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, enfrenta o falso profeta, o apóstolo Paulo começa a ser colocado em primeiro plano na narrativa. Se você observar toda a narrativa que menciona Saulo, ele nunca é citado por primeiro, e sempre é citado pelo seu nome hebraico, que é Saulo. Mas a partir de agora, você vê que até aqui Barnabé tinha a proeminência, mas a partir de agora, Paulo passa a ter a proeminência, porque ele vai ser o principal instrumento de Deus. Aquele que era o maior inimigo da igreja, o maior perseguidor do povo de Deus, agora se torna o maior missionário. E ele se chama Paulo não por alguma revelação, eu sempre gosto de falar isso, porque sempre tem gente nova no auditório. Não houve nenhuma revelação, já ouvi um irmão dizendo que um dia Jesus chegou para Paulo e diz: agora já não te chamarás Saulo, mas Paulo, porque... Não tem nada disso na Escritura. Saulo era o nome hebraico dele, porque ele tinha sangue judaico. E ele nasceu e recebeu esse nome. Porém, ele nasceu numa cidade romana, ou uma cidade greco-romana, em Tarso, na Cilícia. E como tal, ele era cidadão romano de nascimento. Paulo tinha uma dupla nacionalidade. E o seu nome Paulo, ou Paulus, era o seu nome romano. E por que ele passa agora a ser chamado de Paulo? Porque Paulo vai sair do âmbito, do contexto da Palestina e vai entrar pelo mundo gentílico, onde o nome romano seria muito mais apropriado. Então, por causa disso, ele é chamado de Paulo. E ele é colocado em primeiro lugar na narrativa. Observe o verso 13, início do nosso texto. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, não é mais Barnabé e Saulo, mas é Paulo e os seus companheiros, dirigiram-se a Perge na Panfilha. E a partir de agora, então, ele vai se afastando da Palestina. Lembremos-nos que Antioquia da Síria era uma província ao norte, a Síria era uma nação ao norte da Palestina, fronteiriça com o que seria antigamente o Reino do Norte. E Paulo ele vai avançar juntamente com Barnabé e os demais companheiros, não era só Barnabé, havia outros companheiros, e ele vai avançar daqui do norte, ele vai para noroeste, ele vai adentrar, ele vai chegar, magear o mar, e ele vai para a ilha de Chipre, como nós vimos, naquela província chamada Pafos, que seria a capital da ilha de Chipre.
Dali ele vai subir um pouco mais para noroeste e ele vai chegar até um lugar chamado Perge, na região da Panfilha. Panfilha é a região que hoje faz parte da costa sul da atual Turquia. E de Perge, ali em Perge, diz que João, que os tinha acompanhado, desde o capítulo 12, 25, João é o mesmo João Marcos, o escritor do Evangelho, do segundo Evangelho, por alguma razão os abandona. Então eu quero expor esse texto dividindo-o em cenas, sendo que a segunda cena é mais longa, porque é o sermão de Paulo, pelo qual ele evangeliza os judeus e gentios tementes a Deus que moravam em Antioquia da Pisídia. Na verdade, havia várias cidades chamadas Antioquia. Herodes fundou várias cidades assim para homenagear Antíoco, um dos membros da dinastia dos Seleucidas, dos sírios. E essa Antioquia é diferente da Antioquia de onde eles haviam sido enviados. Mas eu quero dividir esse texto em cena, mostrando como houve o endurecimento de Israel e como Deus usou o endurecimento de Israel, a nação de Israel, para fazer entrarem os gentios na igreja. Os gentios já haviam entrado na igreja, primeiramente, de maneira inaugural, por meio do eunuco etíope, lembra aí, em Atos 8, evangelizado por Filipe, mas era apenas um indivíduo. Depois, no capítulo 10, Pedro evangeliza um grupo de gentios da casa e do meio dos amigos de Cornélio, centurião romano. Mas é em Antioquia que pessoas vão se converter e uma igreja de maioria gentílica é que vai lançar os primeiros missionários. Porque a igreja de Jerusalém só avançou por meio da perseguição. O Senhor Jesus usou a perseguição para fazer avançar a sua igreja, para se espalhar. Mas agora uma igreja tem a primeira campanha missionária consciente, conduzida pelo Espírito Santo, e Barnabé e Saulo, agora chamado Paulo, eles são os missionários que vão por todo mundo agora pregando o Evangelho, e eles vão se afastando, porque o alvo deles é, de fato, chegar aos confins da terra, cumprindo aquilo que Jesus ordenou e, ao mesmo tempo, prometeu. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, é como Paulo e Barnabé vão pregar o Evangelho, e aqui eu estou dando aqui já um spoiler, eles vão pregar o Evangelho dando preferência aos judeus, e eles vão fazer isso por razões teológicas, a gente vai falar disso ainda ao longo da mensagem, por razões teológicas, eles vão pregar aos judeus, mas os judeus, em sua maioria, vão rejeitar a palavra de Paulo e Barnabé, e com isso eles passam então a pregar aos gentios. Eles sacodem o pó dos pés e eles vão para os gentios. E Deus usou esse endurecimento de Israel, embora Israel seja responsável pela sua rejeição, Deus usa esse endurecimento de Israel para levar os gentios à conversão e pôr os gentios em ciúmes com os judeus para cumprir a profecia que Deus já havia dito e que Paulo vai mencionar em Romanos capítulo 11. Então, como é que nós podemos ver esse endurecimento de Israel e a salvação dos gentios? Como que acontece isso na narrativa? Então, na primeira cena nós vemos o abandono da missão por João Marcos. Então, a primeira coisa que acontece nesse episódio é o abandono da missão por um dos missionários, dos companheiros de Paulo, que é João Marcos. E navegando de Pafos, diz o verso 13, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Para você que não está acompanhando a exposição de Atos, veio pela primeira vez, no capítulo 12, verso 25, claramente esse João é apelidado de Marcos. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Esse Marcos também é citado no capítulo 12, verso 12. Era na casa dele que os irmãos estavam orando por Pedro, quando ele chegou lá, depois de ser liberto por um anjo da prisão. A sua mãe chamava-se Maria, conforme o capítulo 12, verso 12, mãe de João, cognominado Marcos. Marcos seria, segundo os estudiosos, um sobrinho de Pedro.
E Marcos, na verdade, ele tomou o seu evangelho de Pedro. Pedro é que teria narrado para Marcos as histórias de Jesus, e Marcos então escreve o segundo evangelho, que historicamente, muito possivelmente, é o primeiro, é o mais antigo evangelho. Assim dizem a maioria dos estudiosos. Então Marcos é alguém importante, mas ele é um jovem. E por alguma razão, no meio dessa missão, ele abandona a missão. Quando eles chegam a Panfilha, região que hoje faz parte da costa sul da Turquia, depois eles atravessam Perge e vão para a Antioquia da Psídia, e ali na Panfilha, Marcos se aparta deles. Nós não sabemos por que Marcos se apartou. Existem algumas conjecturas, algumas suposições. Uma delas é que pode ser que Marcos tivesse ficado meio contrariado e aborrecido, porque Paulo, que antes estava meio que subordinado a Barnabé, Barnabé era como que o líder da missão, agora ele perde essa posição de líder para Paulo. Paulo passa a liderar. E é possível que Marcos não conseguisse se adaptar ao estilo de liderança de Paulo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que essa região ali de Perge, da Panfilha, é uma região muito perigosa, com muitos bandidos, muitos assaltos e muitos perigos. E pode ser que Marcos estivesse meio desencorajado e acovardado dessa situação, ou estivesse cansado, ou talvez ele não quisesse ir tão longe de Jerusalém. De uma forma ou de outra, esse fato dele se apartar, essa palavra apartar-se, significa que ele abandonou mesmo a missão. Mais tarde nós veremos, lá no capítulo 16, ou no capítulo 15, que por causa desse abandono de Marcos, e por querer reinseri-lo no grupo, na equipe missionária, Barnabé e Saulo vão ter uma briga tão grande, tão forte, tão intensa, que eles vão se separar. Vai ter uma desavença mesmo, quase chegando às vias de fato, por causa de Marcos. Então, com certeza, Paulo ficou muito aborrecido com esse abandono da missão. E, meus irmãos, aqui uma primeira lição. Na obra missionária, na obra de evangelização, nós não devemos nos espantar quando muitos daqueles que caminhavam conosco com grande entusiasmo, com fervor, ajudando a pregar o evangelho, nos abandonem. Isso faz parte da missão. Aliás, o apóstolo Paulo, ele teria de se acostumar com isso. Ao final do seu ministério, só para nós vermos o contexto geral da sua vida, na segunda epístola a Timóteo, Paulo menciona vários homens que o abandonaram, alguns por amar o presente século, outros por causa da própria obra missionária, da necessidade de outros campos. No capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 9, é interessante que Paulo, ele diz, procura vir ter comigo depressa, falando a Timóteo. Ele está sozinho, ele está preso numa masmorra fria, ele já é velho, ele está passando frio e talvez fome. Ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas foi um grande companheiro de Paulo, que ele menciona em Colossenses capítulo 4, verso 14, como um dos seus cooperadores, e também em Filemão 24, mas agora ele amou o mundo, e ele abandonou a Paulo, e ele diz, ele me abandonou, e ele foi para Tessalônica, mas outros também o abandonaram, por necessidade de outros campos. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e somente Lucas está comigo. E estranhamente, a gente vai ver isso ainda, a gente já viu isso quando falou de Barnabé, ele chama quem? Ele diz, quando vieres, toma contigo Marcos, porque me é útil para o ministério. Depois ele vai precisar de Marcos lá na frente, mas agora ele fica bem aborrecido. Isto também nos traz uma grande lição, porque às vezes aquele que abandona a obra do Senhor pode muitas vezes voltar arrependido e pode ser restaurado não só à comunhão, mas também ao trabalho missionário. Seria o que aconteceria com Marcos, mas agora nesse momento ele os abandona. Então, o primeiro fato que nós vemos aqui nessa campanha missionária para além de Antioquia, para além da ilha de Chipre, para o noroeste ali do que seria a região da Frígia, da Ásia Menor, ou região, melhor dizendo, frígio-gálata, foi o abandono da missão por um dos companheiros de Paulo. Então nós temos a segunda cena, que vai do versículo 14
até o final do verso que nós lemos, embora nós vamos expor com a graça de Deus até o final do capítulo. O que nós temos é então a pregação em Antioquia da Pisídia. Jesus é anunciado a judeus e gentios. Essa é a segunda cena. Jesus é anunciado a judeus e gentios. Verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, nessa segunda cena, você tem a palavra dos chefes da sinagoga, dando oportunidade a Paulo e a Barnabé e aos companheiros deles. É importante nós entendermos algumas coisas aqui, ou pelo menos mencionarmos, observarmos alguns detalhes importantes. Primeiro, você tem aqui, ainda que de maneira bem vaga, bem lacônica, um modelo litúrgico da sinagoga. Porque, você lembra, os judeus não tinham, eles tinham o templo de Herodes, mas durante o período da dispersão, período interbíblico, por causa do cativeiro babilônico, o templo foi destruído, eles não tinham onde adorar, e eles começaram a construir sinagogas. A palavra sinagoga vem do verbo grego, significa congregação, na verdade. É um sinônimo de igreja. E ali eles não podiam sacrificar, mas eles podiam cantar os salmos, eles podiam orar, eles podiam ler as escrituras. Então eles passaram todo sábado a ler as escrituras, a cantar, a orar. E normalmente, havendo um rabino presente entre eles, o chefe da sinagoga chamavam um desses rabinos para ensinar, para pregar, normalmente alguma coisa referente àquilo que havia sido lido. E nós percebemos aqui que é isso que acontece. Eles usam como estratégia evangelística ir para um lugar onde as escrituras são anunciadas. Eles estão indo para um lugar onde todas as promessas acerca de Jesus eram lidas nas escrituras, a lei era lida. Então eles têm um bom lugar para pregar o evangelho. Mas também porque Paulo entendia que o evangelho tinha que primeiro ser pregado aos judeus. Eles eram os primeiros receptores dos oráculos de Deus, os guardiães dos oráculos de Deus, deles descende o Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 9. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando enviou os discípulos, você lembra, lá em Mateus capítulo 10, ele diz, olha, não entrem nas casas dos gentios, mas procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho tinha que ser pregado aos judeus. E o método evangelístico de Paulo não era um método da sua cabeça, mas seguia o padrão de Cristo e o padrão das Escrituras. E é por isso que eles vão à sinagoga, mas também porque é o lugar onde as Escrituras estão sendo lidas, e ele pode usar as Escrituras para apresentar a Cristo. Também deveríamos perguntar, por que esses chefes da sinagoga chamam esses estranhos para falarem da Escritura? Como que eles chamam qualquer um? Eles não chamavam qualquer um, eles só chamavam os rabinos. Possivelmente, Paulo estava vestido de um modo que indicava que ele era um rabino. Ou, durante a leitura das Escrituras, ou alguma conversa anterior ao culto, Paulo revelou grande conhecimento. Então, é por isso que eles entenderam, eles parecem chegar nessa sinagoga de Antioquia da Pisídia como judeus vindos de Jerusalém, que eram mestres da lei e que tinham algo para falar ao povo. Então, Paulo usa esta oportunidade e ele começa a pregar aos judeus. Ele dirige-se aos judeus e aos gentios. Olha como ele diz, verso 17, Paulo, levantando-se, era como eles pregavam, e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Nós precisamos nos debruçar um pouquinho nesse sermão de Paulo. É o primeiro sermão de Paulo registrado por Lucas. E nós vamos ver que há algumas semelhanças com os sermões de Pedro, no capítulo 3 de Atos, no capítulo 5 de Atos, onde Pedro prega o evangelho, e também no capítulo 10, onde ele prega para Cornélio. Mas nós vamos ver algumas diferenças que têm a ver com o contexto em que Paulo está. Porque o evangelho precisa ser adaptado ao contexto. Nós veremos isto, se o Senhor Deus quiser, na aplicação. Mas a quem Paulo se dirige? Olha só a quem ele se dirige. Varões
israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Vós outros que também temeis a Deus, obviamente, se refere a um grupo que não os judeus, os israelitas. Ele está falando dos gentios que, mesmo sendo gentios, eles adoravam o Deus de Israel e eles gostavam de frequentar a sinagoga e ouvir as Escrituras e ouvir a lei. Você lembra que Cornélio é chamado de homem temente a Deus. Também fala-se, Paulo vai falar a mulheres, lá no capítulo 16, são chamadas de tementes a Deus. E nós já vimos que esse termo temente a Deus se referia aos gentios que não tinham assumido plenamente o judaísmo, não tinham se circuncidado, mas que simpatizavam com Deus de Israel, guardavam o sábado e cumpriam até certo ponto a lei. Quando alguém era circuncidado, tornava-se um prosélito. Então você tem os gentios, você tem os tementes a Deus, que são gentios que adoram Deus de Israel e gostam de ouvir as Escrituras, e você tem os prosélitos, que são aqueles que assumem na íntegra a religião judaica. Então, os tementes a Deus são aqueles que estão presentes na sinagoga, mas são gentios que amavam as Escrituras. Esses ele está se referindo a eles, porque eles conhecem a história. E eu gostaria que você chamar a sua atenção para a exposição que Paulo faz do Evangelho. Muitos crentes dizem assim, pastor, eu não prego o Evangelho porque eu não sei pregar o Evangelho. E querem meio que uma receitinha pronta, né? Tipo evangelismo explosivo, aquela pergunta de $1 milhão, se você morrer hoje, para onde você vai? Que é uma pergunta que até pode ser usada, mas como se houvesse um tipo de evangelismo que por si só tem o poder de converter pessoas. Mas quem converte é Deus, e Ele converte por meio do genuíno Evangelho. E muitos desses crentes não sabem como pregar o Evangelho porque não leem as Escrituras prestando atenção, pois nós teremos aqui claramente o modelo de pregação do Evangelho. E em que consiste essa pregação do Evangelho? Primeiro, ela tem 7 partes, pelo menos eu identifiquei aqui 7 partes no sermão de Paulo. Primeiro, ele faz uma breve exposição da história da salvação. Uma breve exposição da história da salvação. E ele começa como? Ele começa com os patriarcas. Ele nem menciona Abraão, mas ele chama de pais. Ele diz, o Deus deste povo de Israel, ele está falando principalmente para os israelitas, escolheu nossos pais. Quem são os nossos pais? Os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. E exaltou o povo durante a peregrinação da terra do Egito. Porque lembra que Jacó, com 70 pessoas, foram para o Egito, e ele está chamando isso de peregrinação. Eles foram para o Egito, eles peregrinaram para o Egito, e Deus exaltou o seu povo. Em que sentido ele exaltou? Aquelas 70 pessoas se tornaram milhões. Deus fez crescer o seu povo, uma grande nação. Então, ele expõe a história da salvação a partir dos patriarcas. Se você comparar essa pregação de Paulo com a pregação que ele faz no capítulo 14, por exemplo, ele não conta a história da salvação do mesmo jeito quando ele fala aos gentios de Icônio e Listra, que são só gentios ali que ouvem o Evangelho. E também quando ele fala em Atos 17 aos atenienses, ele não vai contar a história da salvação começando de Abraão, mas ele começa destacando Deus como Criador. É por isso que hoje, quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, nós precisamos começar com a criação. Por que ele começa com Abraão? Porque era a história conhecida dos judeus. Eles já conheciam a história da criação, e o que é mais importante para Paulo aqui é identificar esse evangelho com Abraão e com a promessa davídica, a promessa feita a Davi. Então, ele faz uma breve exposição, observe dos versos 17 a 22, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Ele descreve a libertação, relembra a libertação, mas ele relembra também que Israel era um povo difícil, era um povo rebelde. Por isso, no verso 18, ele diz que Deus suportou-lhe os maus costumes.
O que Paulo está destacando aqui? Primeiro, o amor eletivo de Deus, a eleição incondicional. Veja a doutrina da eleição incondicional aqui. Ele escolheu e exaltou um povo, e mesmo que esse povo fosse desobediente, Deus suportou seus maus costumes. Então ele destaca o amor eletivo de Deus, a paciência de Deus para com Israel. Ele escolheu os patriarcas, exaltou Israel como seu povo, multiplicando, libertou com braço poderoso. Ele destaca o poder de Deus. Ele suportou Israel em sua desobediência, incredulidade, murmurações e obstinação por 40 anos. O verso 18 diz que ele suportou-lhes os maus costumes por 40 anos no deserto. Mas, apesar de Israel, Deus levou Israel a Canaã, destruiu as nações de Canaã diante deles, verso 19, observe aí. Depois disso, Deus lhes deu juízes para os governarem durante cerca de 400 anos, até o profeta Samuel. Sabemos que Samuel é o último dos juízes, e é quem vai ungir Davi. E quando, seguindo o costume das nações, os israelitas pediram um rei, o Senhor lhes deu Saul, da tribo de Benjamim, que, porém, foi rejeitado pelo Senhor em razão da sua desobediência. Ele fala isso até o verso 21. Ele lhes deparou Saul, que foi rei pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado estes, levantou Davi. Então, ele faz uma exposição da história da salvação até Samuel, e aí, a partir de Davi, eu diria que é o segundo ponto de Paulo. Ele vai dizer que Jesus é semente de Davi. Ele começa a apresentar Jesus. Ele diz no verso 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui, meus irmãos, ele está citando o Salmo 89, versículo 20. Ele está citando as Escrituras e ele vai o tempo todo citar as Escrituras. Então ele está dizendo, olha, e ele diz, olha, ele foi achado um homem segundo o coração de Deus, que cumpriria a vontade, e o verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então observe, ele faz uma breve exposição da história da salvação de Abraão até Davi. Em segundo lugar, ele apresenta Jesus como semente de Davi e cumprimento da promessa de Deus a Davi. Paulo está ressaltando como Deus escolheu a Davi para nele cumprir sua soberana vontade, que incluiu o seu o seu plano redentor. Este é o sentido das palavras do verso 22, citando o Salmo 89, 20. Paulo continua destacando que Deus prometeu a Davi um descendente, porque ele fala, segundo a promessa, que se assentaria no seu trono e seria rei de Israel para sempre. Isso ocorreu em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus faz a aliança, que a gente chama de aliança davídica, dizendo, o Senhor te faz saber que ele te estabeleceu uma casa, e ele fará assentar-se no teu trono um filho teu, que reinará para sempre sobre a casa de Israel. Então, Paulo, a essa altura, introduz, então, a pessoa de Jesus como cumprimento da promessa de Deus a Davi, anunciando Jesus como Salvador prometido, no verso 23. E, então, ele introduz também o precursor do Messias. Ele vai dizer que Deus enviou um homem para preparar o caminho do Messias, versos 24 a 26, batizando o povo para arrependimento, porém ressaltando que ele não era o Messias, e testemunhando acerca da superioridade de Cristo a quem batizou. Ele está dizendo, olha, João, no entanto, não era o Messias. Antes da manifestação dele, veio o primeiro João, pregando a todo o povo, verso 24, a batismo de arrependimento, mas ao completar a sua carreira, dizia, não sou eu quem supondes. Eu não sou quem vocês supõem, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, Jesus é apresentado como a semente de Davi, que teve um precursor, que testemunhou dele, que veio a este mundo. Então, observe aí, exposição da história da salvação, Jesus é o descendente de Davi, segundo a promessa. Terceiro lugar, Paulo vai ressaltar que Jesus morreu, mas que a morte de Jesus é o cumprimento das Escrituras. Verso 27 a 29. Desde o 26, irmãos, descendência de Abraão. Ele está chamando por quê? Porque tudo o que Cristo fez
foi um cumprimento da promessa feita a Abraão e a Davi. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, os gentios, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Paulo, então, passa a contar, ele chama a mensagem de palavra de salvação. O que eu estou trazendo para vocês é a palavra da salvação. É por meio dessa palavra que os homens que creem nela serão salvos. E ele, então, vai mostrando como Jesus foi crucificado e morto e sepultado, cumprindo as Escrituras. Veja que ele conta como os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas e toda a multidão de judeus, desconhecendo a justiça de Deus anunciada por Jesus, o condenaram e o mataram injustamente. Porém, ele ressalta, observe esse ponto importante, que ao fazerem isto, eles nada mais fizeram do que cumprir as profecias que apontavam para a morte do Senhor. Observe no verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, veja, as autoridades que deveriam conhecer as Escrituras, não conheciam os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Quando o condenaram, eles fizeram o quê? Eles cumpriram as profecias. Eles desconheceram a justiça de Deus, eles rejeitaram a Jesus, e ao fazer isso, eles cumpriram as profecias. As Escrituras foram cumpridas. Então, ele mostra que as profecias apontavam para a morte do Salvador. Ele enfatiza ainda que esse Salvador foi sepultado. Ele foi preso e julgado e morto injustamente. E no verso 29 diz que depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Ele foi sepultado. Ele morreu e ele foi sepultado. Mas tudo isto cumpriu as profecias que os seus assassinos desconheciam. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma distinção entre as palavras de Paulo aos judeus e tementes a Deus de Antioquia da Pisídia e as palavras de Pedro no capítulo 3 ao Sinédrio. Porque quando Pedro fala, Pedro diz a eles, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, já estava previsto e determinado por Deus que ele fosse entregue. Ele diz para o seu público, Pedro diz, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Mas Paulo não diz isso. Ele diz, eles, os sacerdotes, mataram. Por quê? Porque ele não está falando com os judeus de Jerusalém. Ele está falando com judeus que moravam na dispersão, numa cidade gentílica. Então, alguns deles nem sabiam do que tinha acontecido com Jesus. Então, ele, por isso, fala na terceira pessoa. Eles mataram a Jesus. Eles mataram aqueles que nossos pais esperaram, que Deus prometeu trazer aos nossos pais. Eles mataram aquele que é o filho de Abraão e o filho de Davi. Mas aí vem, então, o quarto ponto do sermão de Paulo. Jesus não ficou no túmulo. Ele mostra que a ressurreição de Jesus também cumpriu as Escrituras. Jesus ressuscitou. Então, Jesus foi morto injustamente. Ao ser morto, foram cumpridas as Escrituras, mas ele não ficou no túmulo. Veja o verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo logo testemunha, então, que depois de ser sepultado, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E Paulo vai mostrar que muitos viram Jesus vivo. Ele se apresentou vivo a muitas testemunhas e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais agora são agora suas testemunhas perante o povo. Eles são suas testemunhas. Então nós temos testemunhas oculares. Ele está dizendo, olha, tem gente viva que viu Jesus. Vocês podem checar isso. Isso é interessante, queridos, porque isso é uma evidência histórica da ressurreição de Jesus. Um homem jamais falaria para os seus contemporâneos, que poderiam checar, olha, tem muitas testemunhas que o viram vivo durante muitos dias. Ele se revelou vivo, a sua ressurreição é real, ela aconteceu, e há pessoas que viram e testemunham. Ele está falando dos primeiros discípulos. Então, vamos de novo rever.
exposição da história da salvação, desde os patriarcas até Davi, apresentação de Jesus como semente de Davi e aquele em quem haveriam de ser cumpridas as promessas, a apresentação da morte de Jesus como o cumprimento das Escrituras, a exposição da ressurreição de Jesus também como cumprimento das Escrituras. E aí, em sexto lugar, ele vai mostrar que toda a obra de Jesus é o evangelho da promessa que foi pré-anunciado a Israel desde o Velho Testamento. A obra de Jesus é o evangelho da promessa anunciada a Israel. Verso 32 em diante. Nós vos anunciamos. Você percebe que ao longo do sermão, vez por outra, Paulo evoca os seus ouvintes. Ele começa dizendo, varões israelitas, verso 16, e vós outros que também temeis a Deus. Depois no verso 26 ele chama a atenção deles de novo. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E agora de novo ele fala, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Lembra, ele está falando de judeus. Os nossos pais, ele está trazendo para o contexto deles, entendeu? Olha, são as promessas feitas aos patriarcas. O que nós estamos falando aqui é aquilo que vocês ouvem todos os sábados na sinagoga, através das Escrituras. Nós estamos anunciando a boa nova dessa promessa. Essa boa nova se cumpre em Jesus, Ele é o cumprimento. Por isso ele diz, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. E ele vai citar as Escrituras que prenunciaram a ressurreição de Jesus. Ele cita primeiramente o Salmo 2, verso 7. Ele diz, nós vos anunciamos como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus falando do Messias no Salmo 2, quem acompanha nas quartas-feiras as exposições no Salmo, e ouviu o Salmo 2, viu como Deus, ele estabelece o seu rei, o seu ungido, o seu Messias em Sião, e quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma menção à ressurreição. Mas não só isso, Davi vai citar uma segunda profecia, observe aí no verso 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Esta é uma promessa que está em Isaías 55, verso 3, quando o Senhor profetiza o retorno do exílio, e ele profetiza através de Isaías a era messiânica, e ele vai dizer, eu vou cumprir a promessa feita a Davi. Ele está dizendo, quando Isaías falou isso, ele estava falando de Jesus. Observe que ele toma as Escrituras do Antigo Testamento e ele prega a Jesus. Ele mostra como tudo fala sobre Jesus. E a terceira e última profecia é uma citação do Salmo 16, 10, verso 35. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. O Salmo 16, lá no finalzinho, no versículo 10 e versículo 11, versículo 9 e 10 diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Ele diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja o raciocínio lógico de Paulo. Ele vai dizer, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, isto é, morreu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ele está dizendo, Davi apodreceu. Seu corpo apodreceu no túmulo. Então, a lógica é, a quem Davi se referia quando ele disse, não permitirás que o teu santo veja corrupção? Não pode ser a ele que ele está se referindo. Porque ele viu corrupção, ele apodreceu. O seu túmulo permanece até hoje. Pedro havia citado isso também em Atos, no capítulo 3, que Davi viu corrupção e seu túmulo permanecia até aquele dia. Paulo está dizendo, essa profecia de Davi se referia a Jesus. Mas aquele, verso 37, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ele não apodreceu, ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Então ele cumpriu a profecia
dada por Deus através de Davi. Então, em sexto lugar, observe, ele faz uma exposição da história da salvação, ele mostra que Jesus é a semente de Davi, ele mostra que a morte de Jesus é o cumprimento das Escrituras, que a sua ressurreição pode ser comprovada por testemunhas oculares e também cumpre as Escrituras. Ele mostra que a obra de Jesus é o evangelho da promessa anunciado a Israel, e ele conclui a sua mensagem trazendo o que sempre temos que trazer quando nós apresentamos o evangelho. Primeiro, a promessa de perdão aos que creem, e segundo, a advertência contra os que rejeitam. O evangelho, meus irmãos, ele contém uma promessa e uma ameaça. A gente gosta muito de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas observe o que dizem os versículos posteriores. Verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele continua. Verso 18, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Meus irmãos, não é bíblico a gente chegar para qualquer pessoa e simplesmente dizer Jesus te ama. Porque a palavra de Deus só anuncia o amor aos que creem. É correto dizer que Deus amou o mundo, é correto dizer que Ele enviou o seu Filho, mas não diz para que salvasse o mundo, mas para que todo o que nele crê não pereça. E João mesmo, no capítulo 3 aqui do seu evangelho, ele diz no verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O evangelho também precisa apresentar a ira de Deus. O amor de Deus só é apresentado aos que creem. O correto é você dizer, Deus amou o mundo, e Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores, mas para tomar posse desse perdão, você precisa se arrepender e crer. Se você crer, você receberá, você experimentará os efeitos, os benefícios do amor de Deus por meio de Cristo. Mas se você não crer, você não experimentará o amor de Deus. Eu não posso declarar o amor de Deus, a menos que a pessoa creia. Eu tenho que declarar a ira de Deus. Veja o que Paulo fala aqui. Ele traz uma promessa de perdão, mas ele traz uma ameaça. Leia comigo acompanhe comigo o verso 38. Ele está terminando o seu sermão, ele diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deles. Remissão é um sinônimo de perdão. Nós estamos anunciando que nele vocês podem ter perdão dos pecados. Segundo, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Ele está chamando os seus ouvintes a crerem em Jesus, enfatizando que o Salvador cumpriu a justiça, que era impossível que eles alcançassem pela lei de Moisés. O apóstolo, então, destaca a verdade de que por meio de Jesus, por meio dele, eles receberiam a justiça e o perdão dos pecados, que não lhes eram concedidos por intermédio da lei de Moisés. Nós precisamos ter isto em mente. Mas observe que logo depois da promessa de perdão aos que creem, ele traz uma ameaça, verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vou lá contar. Ele está citando Abacuque 1:5. Que é uma palavra de Deus por meio de Abacuque a Israel pela sua rebeldia. E ali Deus, em Abacuque, no contexto de Abacuque, está anunciando o cativeiro babilônico. Ele diz, eu vou trazer os caldeus sobre vocês, porque vocês desprezaram a minha palavra, e todo que ouvir essa obra não vai crer no que eu vou fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado para que não aconteça com vocês o que aconteceu com o povo de Israel no tempo de Abacuque, porque eles não ouviram a mensagem. Notai bem
que não sobrevenha o juízo de Deus. Aqui nós temos, queridos, claramente a apresentação do Evangelho. E a gente vai falar um pouco na aplicação da qual estamos nos aproximando. Mas eu quero avançar para a terceira cena aqui, que é a reação dos judeus ao Evangelho. Qual é a reação? Nós podemos resumir em 3 palavras. Qual é a reação dos ouvintes? Primeiro, procrastinação. O que significa esse palavrão, pastor? Principalmente as crianças estão anotando. Procrastinação é quando você adia algo que você deveria fazer agora. Sabe crianças, quando a mãe manda você fazer uma coisa, por exemplo, guardar o brinquedo, e você fica enrolando? Eu já vou, mãe. Ou então você está brincando, mãe, filho, vem cá. Já vou, mãe. E você fica adiando, e não vem na hora. Isso é procrastinação. Crianças gostam muito de fazer isso, né? Atrasa a tarefa, atrasa a obediência. Procrastinação. Adultos também. Veja o que acontece. Ao saírem eles, rogaram-lhes, verso 42, que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Olha, muito legal o que vocês falaram. Faz muito sentido. Mas voltem no sábado seguinte. Como assim? Eles apresentaram todo o Evangelho. Estava muito claro. Mas não, a gente precisa pensar. Tem pessoas que é assim, né? Você apresenta o Evangelho, não, eu vou pensar. Eu nunca me esqueço que, quando minha esposa estava internada lá no INCOR, e fez a sua cirurgia do coração há mais de 27 anos, já vai para 28, se o Senhor Deus permitir, a sua companheira de quarto também tinha um sério problema do coração e estava prestes a descer para a cirurgia. E eu me lembro que o pastor Jonas estava na época junto comigo lá, porque ele foi para uma reunião da SBB e aproveitou para acompanhar lá a cirurgia da Ellie, está por lá, me dando um apoio, nos dando um apoio. E nós subimos para visitar, a Elida já tinha sido operada, e subimos para visitar, e conversamos com a companheira dela de quarto. E ambos pregamos o Evangelho para ela. E ao final da pregação do Evangelho, verificando se ela tinha entendido, ela disse que sim. Perguntamos, a senhora quer então entregar a sua vida a Cristo? A senhora não quer reconhecer Cristo como Senhor da sua vida, reconhecer que é pecadora, que precisa de Cristo para o perdão dos seus pecados e vida eterna? Ela disse, eu vou esperar mais um pouco. Eu me lembro quando o pastor Jonas praticamente se ajoelhou, orando ao Senhor. Mas naquele dia ela não entregou sua vida a Jesus. Na semana seguinte ela desceu para a sala de cirurgia e não voltou de lá viva. A minha esperança é que, em algum momento, o Espírito de Deus tenha lembrado o Evangelho e ela tenha entregado sua vida a Jesus. Mas ela morreu, sem ter, pelo menos publicamente, professado a sua fé. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós não devemos procrastinar. Você que está aqui presente, que entendeu o Evangelho de Jesus, o que Ele fez por nós, você precisa converter-se a Cristo hoje. Eles procrastinam. Mas, mais do que isso, até há alguns que eles seguiram a Paulo. Alguns judeus, dos judeus e dos prosélitos, gentios que tinham inclusive se circuncidado, piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Parece que houve uns poucos ali, mas a maioria, vamos deixar para o sábado seguinte. Aí no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade. A palavra de Paulo teve um impacto. Veja, houve um impacto naquela palavra, de tal maneira que quase toda a cidade afluiu. Mas os judeus que tinham pedido para eles voltarem, em vez de se alegrarem com isso, eles ficaram com inveja. Por quê? Espera aí, esses mestres da lei estão fazendo mais sucesso que nós? Que negócio é esse? E eles se tomaram do mesmo sentimento que os líderes religiosos também se tomaram, foram tomados, os líderes religiosos que ouviam a Jesus. Diz, obviamente aqui, observe, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Inveja e oposição. Inveja e oposição. O Evangelho sempre vai ter aqueles que se opõem por inveja, por incredulidade. Mas o que Paulo e Barnabé fazem? Diz que, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna,
eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. E de novo citam as Escrituras: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Eles citam Isaías 42, 6, Isaías 49, 6. Isaías 42, 6 é um dos cânticos do servo do Senhor, que mostra como o servo do Senhor seria luz para os gentios. O servo do Senhor é Cristo. Mas também, por extensão, Israel era considerado luz para os gentios. Então, Paulo e Barnabé estão dizendo, bom, o que está acontecendo aqui também é um cumprimento da Escritura. Veja como eles creem absolutamente na soberania de Deus. Eles não ficam desanimados, amofinados. Eles sabem que tudo vai acontecer de acordo com o que Deus soberano quis. E eles entendem que ali estão se cumprindo as Escrituras. Eles estão sendo enviados como luz para os gentios. E aí, veja o verso 48, com a rejeição dos judeus, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos. Todos quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eleição incondicional. Aqueles que Deus havia apontado, que Deus havia determinado que seriam salvos, creram. E apenas eles. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. A oposição, mais uma vez, não impediu o evangelho de Cristo de avançar. Aqueles a quem Deus queria salvar, Ele salvou. Porque Deus é soberano. E diz que os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Barnabé e Paulo, e expulsaram do território. E eles fizeram o que Jesus mandou quando enviou os discípulos. Eles sacudiram o pó contra eles, o pó da cidade. Como dizer, olha, nem o pó nós queremos levar nos pés dessa cidade, porque vocês estão sendo dignos de juízo. E eles foram para Icônio. Porém, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo? Sim ou não? Foram batizados com o Espírito Santo? Sim ou não? Não tem línguas, não tem profecia, mas sim, eles foram cheios do Espírito Santo. E a alegria é uma evidência. Eles transbordavam, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez eu preciso dizer, não aceite aqueles que dizem que a igreja presbiteriana não crê no Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera a alegria da salvação. É o Espírito Santo que gera o fruto. Nós cremos no Espírito Santo. E quem diz isso está falando uma calúnia. Não aceite isso. Mais uma vez, expondo Atos, eu estou enfatizando, porque o texto enfatiza, o Espírito Santo converteu aqueles homens, e o Espírito Santo os batizou e os encheu de alegria, a alegria da salvação. Eles transbordavam de alegria. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero concluir. Eu quero trazer algumas observações aqui para nosso aprendizado. Nós já aprendemos bastante. Primeiro, eu quero que você observe como Paulo e Barnabé não seguem um método humano. Eles seguem o preceito divino no evangelismo. Não acredite nos métodos explosivos, como se aquele método vai converter alguém. Siga o padrão das Escrituras. Qual foi o padrão que eles seguiram? Eles pregaram primeiro ao judeu. Por quê? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, pertencem-lhes a aliança, as promessas, deles descende o Cristo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 9, versos 4 e 5. Os judeus precisavam ouvir primeiro, porque eles são os primeiros recebedores dos oráculos de Deus, eles são os guardiães. O próprio Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Então eles pregavam primeiro ao judeu. Esse foi o padrão, inclusive, proposto por Jesus, como eu falei. Segunda observação que eu quero fazer para a nossa reflexão. A pregação de Paulo quando Paulo prega, ele nos mostra alguns princípios sobre evangelização. E eu quero trazer esses princípios à guisa de aplicação, e rapidamente eu vou trazer 4 princípios aqui.
Primeiro, nós aprendemos aqui, através do exemplo de Paulo, que nós devemos pregar expondo as Escrituras e seguindo um padrão bíblico. Nós devemos pregar expondo as Escrituras e seguindo um padrão bíblico. Você percebe que o tempo todo Paulo expõe as Escrituras, ele conta a história da salvação resumidamente. Depois ele menciona as promessas, ele menciona várias profecias, nós apontamos isso. E até a rejeição, Paulo encara olhando como essa rejeição cumpre as Escrituras. Então, o tempo todo, o Evangelho é uma exposição das Escrituras. E veja, Escrituras do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido formado ainda. Isto nos mostra, irmãos, que mesmo quando nós pregamos acerca das Escrituras do Antigo Testamento, nós sempre temos que entender que desde Gênesis, Cristo está sendo anunciado. E aquele que prega as Escrituras e não aponta para Cristo, ele não está pregando o Evangelho. Mas eu quero primeiro enfatizar isso. Devemos pregar expondo as Escrituras e seguindo o padrão bíblico, embora adaptando ao contexto. Como eu falei, enquanto Pedro diz, vocês o mataram, Paulo diz, eles o mataram. Enquanto Paulo começa a história da salvação a partir dos patriarcas aqui, no capítulo 14, no capítulo 17, falando a gentios apenas, ele começa falando da criação. Então, obviamente, há uma adaptação ao contexto, mas eu sempre tenho que partir das Escrituras. E o tempo todo eu preciso expor as Escrituras. Não é com jargões e palavras de efeito, do tipo, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Você não sabe o plano secreto de Deus para a vida de ninguém. Você pode expor o plano redentor de Deus conforme as Escrituras. Então, devemos pregar expondo as Escrituras. Segundo lugar, devemos pregar ressaltando os atributos de Deus. Nós não pregamos ressaltando o homem, como tem muitas coisas, muitas pregações aí. Olha, Deus tem uma bênção para ti, você é um campeão, você é um vencedor, você é isso, você é aquilo. Deus tem uma promessa. Não, nós temos que ressaltar os atributos de Deus. Você percebe que quando Paulo ele conta a história da salvação, você viu quem é o herói? Deus escolheu nossos pais, exaltou o povo, Deus destruiu as nações, Deus trouxe a Jesus, Deus prometeu, Deus fez. Deus é o herói, é o grande herói. E ele ressalta vários atributos de Deus. Você percebeu a fidelidade pactual, ele cumpriu as promessas. O seu poder, ele libertou o seu povo com o braço estendido, ele ressuscitou a Jesus. A sua soberania, o que os judeus fizeram contra Jesus, apenas cumpriu o que Deus já tinha estabelecido. A sua misericórdia e a sua graça, porque ele suportou os maus costumes de Israel. A sua santidade e a sua ira, porque ele anuncia juízo sobre aqueles que não creem. Deus é o herói da história da salvação. Quando nós pregamos, nós temos que ressaltar a Deus. A nossa mensagem tem que ser teocêntrica. Não é o outro. Não é o homem. Terceiro, devemos pregar apontando para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque é Ele quem revela a Deus. Veja que o tempo todo Paulo está anunciando a Jesus a história da salvação. Ele fala de Davi, Deus trouxe o Cristo. E a partir daí ele fala como Cristo cumpriu as Escrituras. E aí eu volto a dizer, quando você prega o Evangelho, Davi, ele venceu os gigantes, você também tem muitos gigantes, olha, Deus vai te dar um emprego, esses gigantes que estão contra você no seu emprego, eles vão sucumbir. Davi não é um tipo de nós, Davi é um tipo de Cristo. Quando Davi vence Golias, ele está representando Cristo. Assim como Davi venceu Golias, Cristo venceu a Satanás. Nós não somos Davi. Cristo é Davi. Então a gente às vezes faz uma pregação exemplarista. Olha, Daniel foi fiel. Sim, Daniel foi fiel. Mas ele apontava para quem? Para Cristo. Uma pregação, meus irmãos, que não aponta para Cristo, não é pregação de verdade. Toda pregação precisa apontar para Jesus Cristo. Pregue apontando para a pessoa. Então não fique só falando, Deus é bom, Deus é misericordioso, olha, eu vou orar por você, porque Deus, ele
como é que se diz? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? A gente aprendeu no filme, é mais fácil do que falar um versículo bíblico. Tá, Deus é bom, não é errado você dizer, mas você vai ficar só nisso. Não, você tem que falar de Cristo. Se você fala apenas genericamente de Deus, você não apresentou o Evangelho. Porque que Deus é esse em que a pessoa crê? Precisa aprender que a pessoa precisa crer em Cristo. E em quarto lugar, devemos pregar mesmo que as pessoas não aceitem o Evangelho. Os judeus não aceitaram o Evangelho. E veja, na verdade, Deus usou esse endurecimento para que para que os gentios pudessem entrar. Nós não devemos desanimar quando as pessoas rejeitam e blasfemam de Deus. Elas estão só cumprindo as Escrituras. Elas são vaso de ira, preparado para a perdição. E pode ser até que mais à frente elas se revelem eleitas, porque podem se converter. Paulo mesmo era um perseguidor e blasfemo, como ele diz. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, quando mesmo sentindo dor no coração, em Romanos capítulo 11, ele vai dizer, no verso 11, ele vai dizer como o endurecimento de Israel trouxe ensejo à entrada dos gentios. Romanos 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão, sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele diz ainda, no verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Paulo entendeu que tudo faz parte do plano soberano. Pregue, mesmo que as pessoas não aceitem, e entenda que o Evangelho também serve para juízo dos que não creem. E você precisa lembrar que aqueles a quem Deus escolheu, os destinados para a vida eterna, eles se converterão. Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos abençoe e nos conceda essa graça de pregarmos o Evangelho com alegria, com entusiasmo, de compreendermos, estudarmos as Escrituras e de pregarmos no poder do Espírito Santo, sabendo que o Espírito há de converter todo aquele a quem Deus quer converter. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que aprendemos aqui, ó Deus, como podemos pregar o Evangelho, sem medo, sem vergonha, sem nenhum tipo de timidez, sabendo que o Senhor é soberano para salvar os que creem pela loucura da pregação, conforme a Sua vontade. Que não desanimemos mesmo quando o Evangelho for rejeitado e blasfemado por aqueles que ouvem. Que sejamos fiéis às Escrituras, expondo as Escrituras com fidelidade, apresentando Cristo, que preguemos mesmo que as pessoas rejeitem. E que confiemos na soberana mão do Senhor, que há de converter todos os eleitos até o fim da história. Porque um dia, gente de toda a tribo, povo, língua e nação estará diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos animarmos a pregar o Evangelho a toda criatura. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.